A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Quarta-feira aqui nós falamos de oftalmologia com o Dr. Carlos Leandro e hoje vamos falar de doenças na retina. Doutor, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bora lá, né? Falar de retina, que é um assunto bastante importante. Perfeito. E vamos começar com a nossa primeira pergunta relacionada ao tema, né? O que são aí as doenças da retina e quais as mais comuns, doutor? Bom, ótimo, né? Então, primeiramente, a retina, né, é o fundo do nosso olho. Então, se a gente imaginar que o nosso olho é uma bola, né, lá atrás, a parte do fundo dessa bola é a nossa retina. Então, toda a informação visual que entra no nosso olho, ela chega até a retina. Se a retina tiver algum problema, a informação da visão chega de forma errada e isso aí provoca alteração visual. Então, na verdade, a gente falar em doenças mais comuns da retina, não tem nem como, não tem uma resposta certa para isso, né? Então, qualquer alteração na retina é considerada uma doença de retina. Nós podemos ter desde descolamento da retina, né, quando essa retina se solta lá no fundo do olho, até alterações relacionadas com hipertensão, diabetes, envelhecimento do nosso organismo. Então, tem inúmeras doenças que a gente pode falar de retina. Perfeito. E vamos continuar com a participação dos espectadores, falando um pouco mais desse tema. Existem alguns sintomas que podem indicar um problema na retina? A retina sempre vai ter uma manifestação de algum sintoma, né? Diferentemente de algumas outras doenças que às vezes são assintomáticas, como o glaucoma, que a gente falou aqui em programas anteriores, a retina sempre tem um sintoma, que podem ser desde pontinhos, né, moscas volantes que a gente fala, pessoas que às vezes observam um bichinho voando aqui, um bichinho voando ali, ou um pontinho, pode ser sinal de alteração de retina, até mesmo embaçamento visual. Então, aquelas pessoas que às vezes repentinamente, um dos lados da visão, o lado de fora, o lado de dentro, em cima ou embaixo, perde um pouco a qualidade da visão, pode significar às vezes uma alteração de retina. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Quais exames são utilizados para diagnosticar doenças na retina, doutor? Então, a gente vai desde os exames mais simples, né? Que é um exame de fundo de olho que a gente faz com o paciente sentado na cadeira. Normalmente a gente faz a dilatação da pupila e ali a gente já faz uma primeira avaliação da retina. A gente consegue ter uma ideia ali dessa parte de trás do nosso olho, que é a retina, a gente consegue ter uma ideia periférica ali, central da retina. A partir daí, se a gente desconfiar de alguma coisa, a gente parte para os exames mais complexos, vamos dizer assim, que vai desde uma retinografia, que é basicamente uma fotografia digital da retina, onde você consegue ter uma visão mais amplificada do centro da retina e também da periferia, até a tomografia, né, que é um exame onde a gente observa mesmo a camada, todas as camadas, detalhe por detalhe ali, para poder fazer, às vezes, um diagnóstico de alguma coisa que a gente não consegue perceber. Perfeito. E é isso, não é? O diagnóstico, a utilização aí do exame vai se intensificando de acordo com essa necessidade. De acordo com a necessidade. Às vezes, um simples exame de fundo de olho, numa consulta normal ali, você já consegue fazer a identificação de alguma alteração. Mas a partir do momento que aquilo ali não te dá, às vezes, uma ideia do que pode realmente estar acontecendo, você tem que ir avançando na evolução, né? Você precisa, às vezes você tem uma coisa muito escondida ali que só uma tomografia mesmo consegue diagnosticar. Então você vai avançando conforme vai sendo necessário. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. A idade influencia nas doenças da retina ou pode-se ter aí esse tipo de complicação em qualquer idade? Não, a idade é o principal fator de risco quase para tudo na nossa vida, né? E para a retina é a mesma coisa.
Então, obviamente, que quanto mais velho a gente vai ficando, maior as probabilidades de nós desenvolvermos doenças de retina. Mas, obviamente, que crianças, adolescentes podem ter alterações de retina. Até mesmo, às vezes, trauma, né? Às vezes pode ter algum traumatismo e esse traumatismo pode afetar a retina. Mas se a gente falar em alterações espontâneas, o principal fator de risco, sim, é a idade. Perfeito. Mas é aquela questão sempre, né? Estar atento a todas as faixas etárias, por isso que faz o exame do olhinho logo que a criança nasce, tem todo esse cuidado. Exatamente. Então, um dos exames que é feito no teste do olhinho é na retina, né? Então, um exemplo muito clássico aí e mais midiático que nós tivemos recentemente foi a filha do apresentador Thiago Leifert, né? Que ela apresentou uma alteração de um tumor no olho e esse tumor é localizado exatamente na retina. E às vezes em exames de rotina em crianças, você consegue às vezes fazer diagnóstico de doenças que, se tratados precocemente, você consegue bons resultados, né? Então a importância dos exames de rotina sempre está envolvido a retina também nessas avaliações. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. A inteligência artificial, né, já está sendo usada no diagnóstico de problemas na retina. E quais os avanços mais recentes aí no tratamento? A inteligência artificial hoje ela está envolvida em quase tudo relacionado à medicina, tá? E tem trazido bastante auxílio para nós no dia a dia. Então, basicamente, detecção de problemas, não. Mas se você tem, por exemplo, um exame complexo, às vezes de uma alteração que você está na dúvida ou que tem algumas suspeitas, a inteligência artificial, através de softwares, de dados mesmo, de trabalhos científicos publicados, você consegue com que a pesquisa desses dados, junto com o diagnóstico dos equipamentos, a gente às vezes consiga trazer um diagnóstico um pouco mais preciso. Ainda é coisa tudo muito recente, né? Mas a gente já tem observado em grandes centros oftalmológicos de estudos, de pesquisas, que a inteligência artificial vai nos ajudar bastante, às vezes a gente encontrar caminhos para tratamentos mais complicados. Justamente por isso, né, como nós falávamos anteriormente, alguns diagnósticos são extremamente complexos para se chegar, não é? Então é isso, não é? Ter um banco de dados de casos raros, etc., ajuda exatamente para esse fim. Doenças comuns, né? Se você tem um paciente com descolamento de retina, por exemplo, né? Descolamento de retina, você não precisa de nada. É um simples exame, você já consegue fazer o diagnóstico. Mas às vezes doenças mais complexas, que precisa às vezes tem outras coisas envolvidas, às vezes muitas vezes a inteligência artificial vai nos ajudar, sim. Obviamente que tudo feito de modo correto, né? Não é jogar no chat GPT, ó, eu estou enxergando assim, o que pode ser, né? Isso aí é parecido com o Google, vamos colocar assim. Então, quando a gente tem a informação correta, com o dado correto, inserido na inteligência artificial de modo correto, aí sim pode nos trazer bastante ajuda. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Quais são os principais fatores de risco para as doenças na retina? Exato, a gente acabou de falar, né? O principal fator de risco é a idade, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo. Acho que nessa ordem aí são os principais fatores de risco. Perfeito. E aí, não é, a gente fala do tabagismo, está no nosso controle, né? Não fumar, etc. Hipertensão também da rotina, né? Olha, fez exame, descobriu que tem, manter controlado, etc. Idade não dá muito para controlar. Daria no sentido de prevenção, né? Então, hoje mesmo, agora de manhã, eu atendi um paciente de 85 anos com uma alteração de retina relacionada com a idade. A gente propôs o tratamento, a gente vai estabilizar o problema dele, e aí no final ele me disse assim: doutor, não queira ficar velho. Eu falei assim, ó, com certeza eu quero sim, né?
Porque com o envelhecimento vão aparecendo doenças que não tem o que a gente fazer. Mas se você procura o tratamento e o recurso correto, os resultados são muito bons. O que não pode acontecer são as pessoas, porque eu estou velho, esse problema não vou fazer nada. E aí sim a gente pode ter complicações. Mas hoje, com o avanço dos tratamentos, os resultados dos tratamentos de retina são muito bons e os pacientes ficam com qualidade de visão normais. Perfeito. E vamos à participação de mais um espectador. Tratamento com laser, né, ainda são utilizados ou podem ser utilizados em doenças de retina, doutor? Muito, né? Então talvez seja o principal tratamento hoje da retina é o laser, né? Então o que significa isso? Muitas vezes a retina pode ter falhas, né? Imaginar a retina sendo um tapete lá no fundo do olho, ela pode ter falhas. E essas falhas você corrige com o laser. O laser, se a gente for falar uma linguagem bem simples aqui, a gente pode dar o exemplo como uma solda. Né? Então, se você tem uma falha, se você tem um sangramento, se você tem algum defeito ali em algum setor da retina, e você aplica o laser ali, até mesmo em casos de descolamento de retina. Se você aplica o laser naquela região, você faz uma solda, né, e você impede que aquele problema se agrave. E isso é bastante eficiente, porque o laser ele é feito sem você precisar entrar no olho do paciente. Ele é feito de fora para dentro. Então, isso traz uma segurança muito grande no tratamento e muito menor riscos de complicação, de você ter que entrar lá no olho mesmo para tratar. Isso é interessante, né? Ele consegue focar exatamente aquele ponto, mesmo estando no fundo do olho. Estando no fundo do olho. Então, é praticamente uma solda mesmo. O laser, ele gera calor. E aquele calor, ele provoca ele faz o tratamento. Então, ao mesmo jeito que a solda a gente aplica de fora para dentro, lá do material que a gente está soldando, o laser é a mesma coisa. Você tem um microscópio, você tem um aparelho que amplifica a visualização e você vai direcionar o laser naquele local onde tem um problema. É a lente queimando a folha de papel. A lente queimando a folha de papel, exatamente isso. Isso, na verdade, é o laser. Que vai gerar o calor suficiente. Só naquele ponto. E aí você restaura o problema naquele local específico. E quando a gente fala de olho, né, de certa forma, é uma estrutura que ajuda muito nesse tipo de ação, porque ele é translúcido em boa parte da estrutura. Né? Exatamente. Até essa é a característica do nosso olho. Tem que ter transparência para que as imagens cheguem e a gente consiga enxergar com clareza. Então, se você tem um microscópio, se você tem uma lente de aumento, junto com a parte já transparente do olho, você consegue ainda uma visualização ainda melhor, fazendo com que o tratamento seja mais eficiente. Muito bom. Mais participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Com que frequência devemos fazer exames preventivos? Se a pessoa considerando uma pessoa saudável, sem nenhum problema adicional de saúde, o tempo ideal seria uma vez ao ano, né? Todo mundo deveria visitar o oftalmologista uma vez por ano. Se nós estamos falando em pessoas que usam óculos, pessoas que são diabéticas, pessoas que são hipertensas, pessoas com tabagismo, obesidade, são pessoas que devem visitar o oftalmologista com mais frequência. Então, numa consulta lá de rotina, se você, eu sou diabético e a gente precisa fazer uma avaliação a cada 6 meses, a cada 3 meses. Então, isso vai depender de que o médico vai identificar durante o exame e quem está ali na nossa frente, a partir daí a gente vai estabelecer uma rotina de visitas. Perfeito. E aí, se descobriu algum probleminha de retina aí, isso vai ser de acompanhamento, de tratamento? Exatamente, porque como tudo na medicina, tudo na nossa saúde, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maiores são as chances do resultado do tratamento ser com sucesso. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos lá. Alimentação e estilo de vida podem ajudar a prevenir aí doenças da retina? Com certeza absoluta, né? Então, se nós estamos falando de hábitos de vida mais saudáveis, nós estamos melhor tratamento do diabetes, melhor tratamento de hipertensão, melhor tratamento de obesidade, tabagismo, né? Tudo são doenças ligadas ao nosso estilo de vida. Obviamente, tem questões genéticas, questões particulares de cada um, mas se a qualidade de vida, se os hábitos são mais saudáveis, as chances de tratamento, as chances de sucesso são muito maiores. E isso inclui também as doenças de retina. Então,
Então, alimentações saudáveis, ricas em vitaminas, são alimentos que trazem uma saúde da retina muito melhor e da nossa visão de uma forma geral. Então, obviamente que essa resposta é quanto melhor o nosso estilo de vida, maior a nossa saúde da retina. Sempre que a gente fala de saúde no programa, né, se levantam alguns pontos que são comuns em várias especialidades, né? Como a gente falou, né, alimentação de qualidade, né, comida de verdade, né, aí com o perfil de cada pessoa, prática de exercício físico, evitar o tabagismo, e se fala muito de sono, né? Sono tem relação com problemas oculares ou não? Sim, o sono é muito engraçado, né? O sono, ele é tudo na vida de uma pessoa. Pessoas que têm problemas de sono, elas têm problemas em todas as partes do organismo. No olho é a mesma coisa. Então, a gente sabe que a falta do sono, ela pode diminuir a capacidade dos nossos receptores. Que são receptores? Então, a gente tem terminações nervosas que fazem a captação da imagem, que estão lá na retina, e essa imagem é transformada em visão, é assim que a gente enxerga. A imagem entra no nosso olho, o nosso cérebro transforma aquilo que entrou em imagem, em visão. Se você tem problemas de sono, você tem uma menor captação desses receptores e os pacientes têm muito mais problemas de embaçamento visual. Sem contar as questões relacionadas ao olho seco, né, que é um fator muito importante. Então, o sono, sim, ele está relacionado a doenças de retina e também a várias outras doenças do nosso corpo. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Tem hipertensão, tem algum cuidado especial que devo ter para proteger a retina? Exatamente. Sim. A hipertensão, existe uma alteração na retina chamada retinopatia hipertensiva. E isso é uma coisa super importante. Muitos pacientes às vezes nem sabem, muitos pacientes hipertensos que podem estar nos assistindo nem sabem que isso acontece. Então, por exemplo, isso é tão importante que já teve um paciente que consultou comigo e ele não referia problema nenhum de saúde. Quando eu fiz o exame da retina, eu vi que ele tinha uma retinopatia hipertensiva. Então, o que a gente observou? Ele tinha uma alteração na retina que era característica de pacientes hipertensos. Então, o que a gente fez? A gente encaminhou para o cardiologista fez o diagnóstico de hipertensão e já iniciou o tratamento. Ou seja, esse paciente já estava no prejuízo, porque ele já estava hipertenso já há muito tempo e não sabia, porque não sentia nada. E a retina dele começou a ficar danificada e com isso já havia prejuízo, tanto no corpo de uma forma geral quanto na retina. Então, os pacientes hipertensos podem desenvolver alterações nas veias e artérias da retina e essas alterações podem levar ao dano na retina, causando embaçamento visual. Então, o ideal é todo paciente hipertenso deve fazer uma visita no oftalmologista. A partir dessa visita, o oftalmologista vai definir qual é a frequência que ele deve fazer as consultas e os exames necessários para cuidar disso aí. Perfeito. Mais uma participação, próxima pergunta. Descobri a diabetes fazem 6 meses e tenho probabilidade aí de ter doença de retina por conta do diabetes? Idêntica à questão anterior, né? Talvez a única questão que eu acrescentaria é que o diabetes ele é mais agressivo para a retina do que a hipertensão. Então, tudo que eu falei na pergunta anterior é 100% para essa também, com uma ênfase que o diabético tem que ter uma atenção redobrada. Mesmo os pacientes diabéticos em bom controle podem desenvolver retinopatia diabética, podem desenvolver alterações na retina, mesmo que o diabetes esteja bem controlado. Por isso os exames preventivos são tão importantes. Por isso os exames preventivos são importantes. E tanto na retinopatia diabética quanto na retinopatia hipertensiva, se você faz o diagnóstico precocemente e você inicia o tratamento, a pessoa não tem prejuízo na visão. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Cirurgias na retina, né, são comuns e quando elas são indicadas? Exato. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso na pergunta do laser. O laser, ele acaba sendo considerado uma pequena cirurgia para a retina. Mas quando a gente tem problemas mais graves, como, por exemplo, um descolamento grande da retina, que às vezes isso pode acontecer espontaneamente, então a gente não precisa ter uma pancada na retina para descolar, a gente pode ter um descolamento andando na rua.
Às vezes o laser não é suficiente. Aí você precisa operar realmente. Aí você precisa entrar como uma cirurgia de catarata, por exemplo. Você entra lá na retina com os equipamentos e você vai colar aquela retina através de cirurgia mesmo, né? Você coloca às vezes óleo, você coloca líquidos, você coloca medicamentos que fazem com que aquela parte descolada seja reconstruída, né? Então as cirurgias são comuns, sim, muito comuns. E ela vai ser indicada de acordo com o problema que a pessoa tem. Perfeito. E como a gente falou, né, na questão da catarata anteriormente, né, são cirurgias cada vez mais de rotina, com tecnologia, né, avançadíssima e ótimos resultados. A retina talvez seja da oftalmologia onde tem mais avanço tecnológico. Então hoje nós temos cirurgias 3D de retina, onde a gente não precisa nem usar microscópio mais. Você usa o óculos 3D e através de uma mega televisão você consegue ter uma super visualização da retina e você consegue ter muito mais delicadeza, destreza para você reconstruir, às vezes, um descolamento de retina grave. Então a retina é extremamente avançada no ponto de vista de cirurgia. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos lá. Existe cura para essas doenças da retina? Existe sim, né? Mas a cura ela é diretamente relacionada com o tempo que a gente acode aquele problema. Então, se a gente fala, por exemplo, um descolamento de retina, quanto mais o tempo vai passando, menores são as nossas chances. Tá? Então, às vezes a gente recebe pacientes que estão com descolamento de retina há 2 semanas. É diferente do paciente que está 1, 2 dias. O resultado pode ser diferente. Então, nesse caso, a cura é muito relacionada com o tempo que a gente acudiu isso. Pacientes diabéticos. Então, se o paciente é diabético e tem lá uma retinopatia diabética e ele não segue o tratamento, a gente vai tendo prejuízo. E uma vez tendo o prejuízo, a gente não está atuando mais para ele restabelecer a visão. A gente está atuando para manter aquele pouco que ficou, ou aquilo que ele tem. Então, a cura da doença da retina, ela depende do diagnóstico médico e depende do quanto que o paciente vai levar aquilo a sério. Perfeito. E nesse caso, né, o descolamento de retina, quais seriam os sintomas para a pessoa se alertar? Embaçamento visual. Então, se você tem uma visão normal e por algum motivo você passa a ter um embaçamento visual em algum dos setores da visão, ou mesmo visualização de eu não vejo nada, eu estou vendo um monte de pontinhos, sensação que tem um raio aqui do meu lado, um flash de fotografia e essa visão nesse canto aqui embaçou. Isso é uma alteração visual compatível com descolamento de retina. E se você demora muito para procurar o diagnóstico, às vezes esse descolamento pode ir aumentando e aí depois as nossas chances de tratamento são menores. Medicamentos podem causar essa alteração enquanto efeito colateral? Não, assim, óbvio, né? Toda automedicação, ela pode levar a efeitos colaterais, mas a gente ter alterações de retina em decorrência de uso de medicação é extremamente raro. Perfeito. Última participação dos espectadores, vamos a ela. Tem algum medicamento, né, que pode estabilizar ou reverter problemas da retina? Existem alguns medicamentos que são intraoculares. Então, por exemplo, tem alguns pacientes que têm doenças de retina com um processo inflamatório na retina em decorrência de diabetes, ou um processo inflamatório na retina em decorrência de degeneração da idade. Então, muitas vezes, você pode injetar diretamente no olho, lá naquela camada da retina, determinados tipos de medicações, e essas medicações podem diminuir ou até mesmo acabar com o processo inflamatório. Então, assim, se você tem um paciente com alteração de retina, você fez lá uma tomografia e você viu que o medicamento pode atuar ali, ele é muito legal, ele é muito benéfico, né? Então, a gente abrir mão dessas tecnologias de medicação, ela é de acordo com cada alteração de retina, mas pode sim ser auxiliar bastante a gente. Perfeito. Doutor, gratidão sempre pela participação conosco, não é? Eu acredito que a gente tenha aí orientado os nossos espectadores, não é? Pelo menos a ficar atentos com essas alterações e procurarem o mais breve possível um profissional.
e a gente espera, né, continuar, né, realizando aqui às quartas, né, essa orientação a todos os nossos espectadores. É só, assim, um alerta, assim, uma coisa, não é assim, todo mundo que é diabético, hipertenso, pessoas idosas, sair correndo no oftalmologista, desesperados, não é assim não, mas se você está sentado aí, você tem diabetes, hipertensão e você não visitou seu oftalmologista, fica o alerta aí, é super importante, isso pode fazer a diferença na saúde visual. Gratidão pela participação. Imagina, eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, e ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que você pode acessar todo esse conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais, tá certo? Voltamos com o próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.